Nós vamos orar pela vida do irmão Anderson. Ele vai estar trazendo a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. Amém? Senhor, na tua presença nós apresentamos o teu filho Anderson, Deus. Que tu venha estar usando, Senhor, o teu filho como boca tua aqui nessa noite. Seja ele um canal vivo teu aqui, Jesus, e abre os nossos ouvidos para que possamos entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a graça e a paz. Toda vez que a gente vem aqui numa quarta-feira, nós viemos para nos reunir em nome de Jesus, para adorar com os nossos lábios, adorar com a nossa oferta, seja ela de gratidão, de encorajamento, de desafio. A gente vem para se apresentar ao Senhor e dizer para Ele aquilo que está no nosso coração. E a gente vem também para ouvir algo da parte do Senhor, que fale aos nossos corações, que nos traga algo novo na nossa maneira de pensar ou de entender. E é isso que nós temos buscado. Espero em Deus nesta noite poder ser como a oração de Mary, ser boca do Senhor, falando algo do coração dele para o teu coração. Algo que ele já tem falado ao meu coração, que já tem passado pela minha vida. E eu quero nessa noite ser um fiel transmissor disso para a igreja do Senhor. Amém? Então, nesses dias, pensando sobre como a dinâmica da igreja, como ela tem funcionado para nós, como um elemento que vem trazendo à nossa memória diversas reflexões. Às vezes a gente vai e a reflexão passa e daí um tempo ela volta nos chamando a atenção para aquele assunto, para aquele tópico, para aquele ponto em que a gente deve focar e estar atento, porque é importante para a nossa vida pessoal, para a nossa vida de relacionamento como congregação, para a nossa vida de comunhão com Deus. Esse ano nós estamos sendo ministrados em diversas palavras por aquela frase que tem nos conduzido ao longo desse ano em diversas mensagens que nós temos recebido. Ano da aliança com Deus, como isso é extenso, como isso é profundo, como nós temos aprendido com essa palavra. E pensando sobre a aliança, a gente se remete lá no momento em que a aliança, o pacto, foi firmemente estabelecido, um momento de extrema importância, porque ali o pacto foi estabelecido por Deus com o seu povo. E quando estou falando da palavra, quando lá em Êxodo 19, o Senhor apresenta a Moisés as tábuas da lei. E fala para ele do seu pacto, daquilo que ele queria em relação ao seu povo. E ele diz ali, no verso 5 do capítulo 19, que se diligentemente, ou seja, se com toda a atenção, se com todo o cuidado, com todo o zelo, diligentemente, o povo, aquele povo, ouvisse a voz do Senhor e guardasse aquela aliança que ele estava estabelecendo. Então, aquele povo seria propriedade particular do Senhor. Ele estava declarando que se tudo aquilo que ele estava transmitindo para o povo fosse guardado, bem guardado, aquele povo estaria nas mãos do Senhor como uma propriedade, algo muito peculiar, que ele escolheu dentre todos os povos, porque toda a terra é dele. E ali foi um momento de selar aquele pacto com o povo. Um momento em que uma aliança de Deus foi estabelecida. Então, desde aquele momento, desde ali do Sinai, depois de toda aquele tempo que antecedeu ao êxodo, a saída do povo do Egito, toda aquela peregrinação, toda a dificuldade que eles tiveram ali naquela terra, Deus então sela o pacto com eles através desta palavra. E nós temos aprendido e reaprendido sobre isso ao longo desse ano,
com palavras que têm sido ministradas para nós com base nesse tema. E ultimamente nós temos sido também relembrados, né, através de palavras que nos têm sido dadas sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor. E isso é algo que, às vezes, para nós, nos incomoda, porque a gente busca o temor do Senhor, a gente quer o temor do Senhor. E a gente, às vezes, não sabe o que significa, na verdade, o temor do Senhor para nós. Então, eu quero, em alguns minutos nesta noite, estar refletindo com os irmãos a respeito disso. Falava eu sobre a aliança. Com os irmãos. E, voltando um pouquinho, então, a esse assunto da aliança, ao povo de Israel, para contextualizar o que eu quero dizer, né? Os irmãos sabem que os israelitas foram proibidos de entrar em aliança com outros povos e principalmente com outros deuses. O primeiro mandamento, que está lá em Êxodo 20, no versículo 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. O povo israelita não era um povo politeísta como aqueles que estavam ao seu redor. Por isso eles foram proibidos de fazer aliança com aqueles povos. Então, aderir à aliança com Deus, aderir a essa aliança com Deus, resultaria para eles em bênçãos nas suas vidas. Agora, o que a gente viu ao longo de toda a trajetória é que, enquanto alguns governantes, alguns reis, mantiveram-se firmes com esse pacto, com essa aliança que foi feita, né, a Bíblia era muito verdadeira e honesta em nos dizer e nos ensinar que nem todos foram assim. Aliás, muitos deles não guardaram firmemente a aliança com o Senhor e conduziram o povo por caminhos muito diferentes daqueles que eram da vontade do Senhor. Conduziram o povo de maneira expressando a rejeição e o ultraje ao pacto que o Senhor tinha feito, ao pacto solene que o Senhor tinha feito com o seu povo. E isso trouxe para aquele povo, resultou na vida daquele povo grande maldição. Grande maldição. E aí eu quero que você abra a tua Bíblia, agora sim, lá no livro de 2 Reis. Vamos ler um pouco a respeito do que se passou com o povo de Israel. Uma das passagens que vai nos dar entendimento nessa noite sobre o que nós queremos refletir. Segundo livro dos Reis, no capítulo 17. Eu quero começar lendo com você a partir do versículo de número 6, que diz assim. Acompanhe, por favor, aí na sua Bíblia. Estamos falando de um momento em que o povo de Israel é dominado pelo império da Assíria. E diz assim o verso 6. No ano 9 de Oséias, que era, então, aquele que reinava em Israel. Então, no 9º ano do reinado dele, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel, ou seja, todo o povo, para a Assíria. E os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Verso 7 diz: tal coisa sucedeu, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito. E eles pecaram como? Temendo a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel, pelos maus reis. Nós falávamos que aderir ao pacto resulta em bênçãos.
Desviar-se do pacto resulta em maldição. Nós dissemos que o povo foi proibido de fazer aliança com outros povos e com outros deuses. E foi exatamente isso que eles fizeram. Exatamente isso que eles fizeram. O verso 8 diz: andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e ainda andaram nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. O verso 9 vai dizer ainda que os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Ou seja, fizeram tudo igual aos outros. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira. Serviram a ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis essas coisas. Então, queridos, o que a gente vê aqui é que, a partir de um determinado momento, não havia mais o temor do Senhor no seu povo. Não havia mais o devido respeito. Não havia mais o cuidado em obedecer ao Senhor, em ser leal a Ele. Uma aliança, um pacto, ele se estabelece e se firma a cada dia pela lealdade, não é isso? O que é um pacto? É um contrato. Quando duas pessoas ajustam alguma coisa, o que se espera? Que aquela pessoa com quem eu estou compactuando ali, o que eu espero dela? Lealdade. Minimamente, lealdade. E tudo o que o povo de Israel não fez foi ser leal ao Senhor. Não foi obediente aos seus mandamentos, não foi cumpridor da sua palavra, não foi leal a Ele. E aí o que aconteceu? Quebrou essa aliança, quebrou esse pacto, rompeu com esse pacto, se desviou dele por falta de temor ao Senhor. Os maus reis, os maus governantes que conduziam o povo e os levavam a ultrajarem o pacto com o Senhor, esses reis, uma das coisas pelas quais eles se deixavam seduzir era pela questão da prosperidade. Quando havia um reino que era mais forte economicamente, militarmente, socialmente falando, aquele reino era visto como sendo mais próspero. E por ser mais próspero, ali a cultura local era tida como mais desenvolvida, eles eram mais sábios. Eram considerados um reino mais sábio, um reino mais próspero. E aí a tendência era eles se associarem àquele reino com os seus usos e os seus costumes, conforme a palavra diz que o próprio povo de Israel fez, conduzido pelos seus reis. E com muita sabedoria, o escritor do livro de Provérbios vai dizer lá em Provérbios 16, no verso 6, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é a prosperidade que é o princípio da sabedoria. Não é a cultura que é o princípio da sabedoria. Não são as associações. Não são pactos feitos entre homens que geram sabedoria, mas é o temor do Senhor que traz a sabedoria. E por causa disso, ele falava em relação a isso. Porque os governantes da época achavam que se associar a outros reinos era aderir à sabedoria daqueles reinos, quando na verdade a sabedoria vem por parte do temor do Senhor. Os reis que foram tementes a Deus foram sábios.
e construíram e constituíram o seu reino com base na sabedoria recebida do alto, e não nas associações feitas com usos e costumes que o Senhor rejeitava. Ainda eu quero continuar lendo com você no capítulo 17 de 2 Reis, agora a partir do verso de número 17, 22, por favor, caminhar um pouco mais com você nessa leitura, para a gente continuar entendendo e então formar o nosso entendimento sobre o temor do Senhor. Diz o verso 22 o seguinte, que da forma como nós lemos há pouco, assim andavam os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão, que era rei de Israel, tinha cometido. Nunca se apartaram deles. Nunca se desviaram daqueles maus caminhos. E continua no verso 23, diz, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até os dias em que foi escrita essa palavra. O verso 24 diz que o rei da Síria trouxe de lá gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e fez esse povo estranho habitar nas cidades de Samaria e nos lugares dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Veja que coisa terrível. O que representava Samaria para o povo de Israel? A própria terra, a parte da terra que lhes foi prometida. Promessa do Senhor para o seu povo de propriedade peculiar. Aquele com quem ele estabeleceu uma aliança. E por se desviar tanto, por tanta falta de temor ao seu Deus, deixando o seu Deus para temer a falsos deuses, o Senhor os tirou da sua presença. É o que nos diz o verso de número 23. Nunca se apartaram dos seus pecados. E aí o que aconteceu? Aquela terra, que foi uma terra prometida, preparada, separada para o povo do Senhor, aquele povo que ele escolheu dentre todos os povos, ele permitiu que essa terra fosse dada a povos estranhos. Todo o povo de Israel foi tirado dali, foi exilado da sua terra num outro lugar, e aquele lugar foi ocupado por gente que veio de outras 5 cidades, conforme nos diz o texto do verso de número 24. E essa gente estranha, esse povo estranho, chegou e começou a habitar aquele lugar. E continua dizendo o texto no verso 25. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então, mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns daquele povo. Veja, eles não temeram ao Senhor. Assim como o próprio povo de Israel que estava ali, na sua terra, também não temeu. E por não ter temido, perdeu a bênção que tinha recebido. E aí, esse povo que no princípio não temia o Senhor, era um povo a quem Deus rejeitava. Deus manda então para ali, para o meio deles, leões. E o texto diz que os leões mataram alguns desse povo. E continua dizendo aqui no verso 26, acompanha aí na sua Bíblia. Pelo que disse ao rei da Síria, ou seja, alguém chegou no rei e disse para ele o seguinte: Rei, as pessoas que o Senhor transportou ou fez transportar e fez habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra. Por isso, enviou ele leões, o Deus daquela terra, segundo eles imaginavam, enviou ele leões para o meio delas, as quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes,
que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. E o verso 28 vai dizer para a gente que foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Veja que aquele povo que ocupou aquela terra de Samaria e os seus arredores, que era do povo de Israel, onde eles estavam instalados, foram levados para lá pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor. O Senhor separou aquela terra para eles. Esse povo foi rejeitado também pelo Senhor. E o Senhor mandou para lá leões, como diz a palavra. E a cultura politeísta na época era tão forte que cada um desses povos, nós vimos que foram povos vindos de 5 lugares diferentes. Cada um deles que lá chegou levando a sua cultura politeísta, chegou levando os seus deuses. Veja como Deus deve ter ficado muito entristecido com isso. A terra que ele separou para o povo que era de sua propriedade peculiar foi ocupada por um povo que não o temia, mas que adorava vários outros deuses. Ergueram ali postes ídolos, queimavam incenso, ergueram altares, prestavam culto a deuses estranhos, a demônios, naquela terra, naquele lugar. E o seu povo, o povo que ele tinha constituído para ocupar, para ser bênção naquele lugar, aí esse povo tinha saído de lá, tinha sido tirado de lá, porque não temeram ao Senhor. O Senhor rejeitou esse povo que ali chegou. A maneira de pensar dos povos pagãos, politeístas, onde cada lugar eles tinham os seus próprios deuses. E chegou um momento em que, pela tormenta que eles estavam passando, que era a presença dos leões, que estavam dizimando o povo, houve um entendimento de que era porque o Deus daquele lugar não era conhecido por eles, e a maneira de cultuar aquele Deus também não era conhecida, e por isso Deus se enfureceu e estava enviando aquele grande problema que estava sendo para eles a presença dos leões. E chegam à presença do rei, então, e aconselham o rei sobre isso, e o rei toma uma decisão. Ele ordena que enviem para lá um dos sacerdotes que eles sequestraram de lá. Não era para ele ir ficar lá um tempo, não. Era para ele ir e voltar a morar lá. Com a seguinte missão: de ensinar o povo, aquele povo que ele tinha mandado para lá, a temer ao Deus daquela terra. A temer ao Senhor, a um Deus que eles não conheciam. Ensinar para eles quem era o Deus daquela terra e ensiná-los também a temer aquele rei. Achei interessante que o rei, ao tomar essa decisão, ao fazer essa escolha, ele a faz de uma maneira muito interessante, porque ele poderia ter mandado para lá o seu exército para dizimar aqueles leões. Ele poderia ter mandado construir muros ao redor daquelas cidades para evitar o ataque dos animais selvagens. Ele poderia ter mandado para lá um grupo de homens adestrados em arco e flecha para, toda vez que um leão entrasse nas cercanias do arraial, os homens poderem flechar e matar esses leões. Mas veja que ele manda para lá um sacerdote, com a missão de ensinar o povo a temer ao Senhor. De alguma forma, aquele rei, mesmo sendo um rei politeísta, de um povo politeísta, que não adorava ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, de alguma maneira, esse homem foi inspirado a enviar para lá alguém que poderia dar ao povo a direção certa para a busca do verdadeiro Deus que poderia livrá-los das mãos dos leões. Com isso, ele reconheceu que nenhum dos deuses que foram levados para lá pelos povos que ele mandou habitar naquela terra tinha autoridade
ou poder para poder desfazer aquele problema que eles estavam vivendo. O sacerdote foi, habitou naquele lugar, habitou em Betel, e ensinou como deviam temer ao Senhor. Como o Senhor daquela terra deveria ser temido. O que as pessoas tinham que fazer para honrar o Deus daquela terra. E é sobre isso que nós estamos refletindo nessa noite, sobre o temor do Senhor. Será que nós estamos sabendo verdadeiramente, diligentemente buscar, exercitar o temor do Senhor nas nossas vidas, onde nós nos encontramos, onde nós moramos, onde nós trabalhamos? A nossa intimidade com o Senhor tem sido exercitada no sentido de mostrar para Ele que nós não é que temos medo do Senhor, como já foi ensinado aqui para nós, mas que nós tenhamos temor dEle. Será que nós estamos entendido o que é temer ao Senhor? O que é ter dentro de nós esse entendimento de que temer ao Senhor é necessário. Porque desviar-se do temor do Senhor abre um caminho em que as coisas que vierem a acontecer, ou coisas que possam vir a acontecer, nós não teremos condições de lidar com elas. E não há ninguém que possa lidar com elas, senão o Senhor. O último versículo que eu quero ler, nesse capítulo 17, está lá, que é o de número 39. Versos 38 e 39, que dizem assim: da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos, de todos os vossos adversários, de todos aqueles que se colocarem contra a tua caminhada, que se opuserem à tua caminhada. Ele vos livrará. O Senhor é aquele quem nos livra de todas as nossas dificuldades. Temamos ao Senhor. Temamos ao Senhor. Glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé? Enquanto o irmão Anderson estava pregando, e tem um texto que fala que o rei mandou buscar um sacerdote, né? Alguém que lhe ensinasse o povo a servir ao Deus da terra. O povo saiu dali, mas Deus não abriu mão daquela terra. Amém? Às vezes acontece assim conosco, nós erramos a nossa caminhada, por algum momento deixamos de temer ou de servir ao Senhor, queridos, mas Deus não abre mão de nós. Ainda que até tenhamos consequência, como o povo teve, das desobediências, mas creia que Deus não abre mão de você, não abre mão de mim. Você crê nisso? Crê que ainda que tenhamos fugido um pouquinho do temor ou da obediência ao Senhor, Ele me recebe de braços abertos. Ele não quer que ninguém invada a terra que é dele, amém? O seu coração é dele? Nosso coração é dele, amém? Então estão quietinhos, acho que estamos frios aqui dentro, quietinhos, mas eu fiquei muito assim, presa a essa palavra. Senhor, obrigada, porque o Senhor não desiste.
Eu sou terra do Senhor, eu sou arca do Senhor, eu sou templo do Senhor. E o Senhor não desiste de mim por qualquer coisa. Não desiste de mim. E nós vamos orar por isso, pela nossa vida. Agradecer ao Senhor, porque Ele não desistiu de nós em nenhum momento. Vamos terminar o culto aqui na frente, todos nós? É bom de terminar juntinhos, agradecido ao Senhor. Esta vai ser a última quarta-feira do temor ao Senhor, porque nós teremos mais 2 quartas-feiras, mas nós teremos profissão de fé. Chega pra frente, isso, bem aqui na frente. Vamos ficar nessa ala aqui, né? Todos aqui. Será que você pode começar a pensar? Nós vamos louvar ao Senhor. E você comece a pensar, refletir. Quando foi que eu deixei de ouvir o Senhor? Quando foi que, de repente, alguns leões, algum fogo estranho entrou na minha vida e tentou me afastar? Né? Porque entraram povos diferentes daquela terra por causa da desobediência. A nossa desobediência, ela pode nos trazer maldição. É isso, né? Obediência traz bênção, a desobediência traz maldição, traz coisas ruins na nossa vida. Aonde nós paramos? Aonde nós erramos? Porque o Senhor está dizendo assim: eu não desisto dessa terra, eu não desisto desse filho, dessa filha amada, eu não desisto do seu filho, eu não desisto de você. E Ele traz de novo a palavra dele, que vai nos levar, né, a esse novo entendimento, ao novo caminho de temor e obediência ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar orando. Depois o apóstolo vai estar entrando a bênção apostólica antes de nós sairmos. Tua graça vence o meu pecado, tua forte mão me guiará. Por onde o medo e o caos me cercam, eu sei que tu não falharás. Senhor nunca falha, amém? E por teu nome chamarei, e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada no mar de tua presença. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada no mar de tua presença. Leva-me ao teu refúgio, onde me salva. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada, minha fé será firmada no mar de tua presença.
Aleluia. Aleluia. Papai, muito obrigado. Porque o Senhor a cada dia tem um convite novo. A cada dia o Senhor está com os braços abertos para nos receber. Nós sabemos que aquele povo voltou à sua terra. O Senhor trouxe de volta. E eles puderam vencer. Tanto venceram, Senhor, que hoje estão lá como nação. E o Senhor tem um propósito para o povo de Israel. Mas o Senhor também está falando conosco hoje. Ainda que tenhamos te desobedecido em algumas áreas de nossas vidas, sabemos que o Senhor é o Senhor da nossa vida. E nós nos voltamos para Ti. Nós não queremos estar fora da Tua presença. Nós queremos Te buscar, Senhor, e estar obedientes ao Teu chamado. Queremos derrubar, Pai, todos os altares que porventura tenham sido levantados nas nossas vidas. Talvez alguns aqui afastados da Tua palavra, afastados da Tua congregação. Mas hoje o Senhor está falando conosco. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então que tenhamos a sabedoria do Senhor para nos render a Ti e entender que o Senhor tem um convite novo. Que o Senhor é o Senhor da nossa vida e que o Senhor nos recebe de braços abertos e que o Senhor reconstrói, faz um tempo novo e nós queremos viver este tempo novo até, Senhor, porque Jesus está voltando. Não há tempo a perder neste mundo. Queremos ser filhos obedientes a Ti. Queremos honrar, Deus, a Tua presença. Queremos honrar o Teu nome que é santo. Queremos honrar a Tua santidade. Queremos honrar ao Deus Todo-Poderoso, mas um Deus também que é justo e não quer que nós pequemos e nos chama para obedecer, para que então possamos usufruir de toda sorte de bênçãos que o Senhor tem para nós. Oramos, Pai, mais uma vez, lembrando dos nossos irmãos que estão fora. Talvez alguns estão assistindo pela internet, porque não puderam estar aqui. Alguns estão hospitalizados, como já falamos, oramos no início. Queremos entregar nas Tuas mãos. Queremos Te agradecer também pela vida de irmão Anderson, pela palavra, pelo vaso que se coloca diante de Ti, para transbordar e para nos ensinar com mais uma porção da Tua palavra. E que hoje seja um dia de realiançar contigo, estando debaixo do temor do Senhor. Oramos pelos pedidos que estão ali na salva. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor responda, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as consolações do Espírito do Senhor sejam sobre todos quantos nesta casa estão. Seja assim, Senhor, desde agora, para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus os abençoe. Graça e paz, querido. Leva-me ao Teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada. Minha fé será firmada no mar de Tua presença. Leva-me ao Teu refúgio, onde me salva. Vai por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada. Minha fé será firmada no mar de Tua presença.